Vamos à nossa história de leite de hoje. A nossa história de leite de hoje é a galinha ruiva. Vamos conhecer? Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa quinta. Quando chegou o outono, as primeiras folhas começaram a cair e ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para colher e fazer um bolo delicioso. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho para a festa do outono. Todos riram, todos iriam gostar. A galinha iria ter muito trabalho. Quem poderia ajudar a colher as espigas de milho? Quem a poderia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem a poderia ajudar a moer o milho para fazer a farinha para o bolo? Resolveu então procurar seus amigos. Vou fazer a festa do outono, mas preciso de ajuda para fazer o bolo de milho. Quem me pode ajudar a colher, a debulhar e a moer o milho? Primeiro veio o gato. Eu não, respondeu o gato. Estou com muito sono. Eu não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Terceiro veio o porco. Eu não, disse o porco. Acabei de almoçar. E aí veio a vaquinha. Eu não posso ajudar, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todos os amigos disseram que não podiam ajudar. A galinha ficou muito triste e fez tudo sozinha. O bolo de milho, toda a comidinha e preparou a festa do outono. Aquele cheirinho delicioso de bolo atraiu os falsos amigos para junto dela. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva perguntou-lhes: quem foi que me ajudou a colher e a preparar o milho para fazer o pão? Todos ficaram bem quietinhos e mudos. Então, quem vai comer o delicioso pão de milho sou eu e meus pintainhos. E mais ninguém vai à festa do outono. Vocês podem continuar a descansar e a olhar, concluiu a galinha. A galinha e os seus pintainhos aproveitaram a festa do outono e nenhum dos preguiçosos foi convidado para comer o bolo. Então, gente, será que existe pessoas assim, que não estão dispostas a ajudar o outro, mas estão dispostas a chegar na hora de comer, chegar na hora de aproveitar o que já está feito? E como existe? Ajudar que é bom, são poucos. Agora, na hora de aproveitar o que já está feito, são muitos, não é isso? Então, essa foi a nossa leitura de leite de hoje. E nós vamos dar continuidade com a aula de matemática, certo? Vamos continuar? Vamos continuar, gente? Nós vamos ver na nossa aula de matemática de hoje a ordem dos números naturais. Os números têm uma ordem? Tem sim. Quem é a ordem dos números? 0. Quem é a ordem dos números? É quem, gente? 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é assim que a gente aprende em primeiro lugar a ordem dos números, só que essa ordem ela pode se inverter, certo? Como a gente vai ver logo ali nas imagens, certo, gente? Então nós vamos ver que existe uma ordem aqui que é conhecida como ordem crescente e a ordem decrescente. Veja só. Quando eu começo do zero, olha, eu vou subindo, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou subindo, então eu estou usando a ordem crescente. Mas eu também tenho uma outra ordem, que é a ordem decrescente, que é quando eu começo aqui, por exemplo, pelo 9. Que aí vem o 9, o 8, o 7, o 6, o 5... o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Então, nesse caso aqui, eu já faço a ordem o quê? A ordem decrescente. Por quê? Porque eu comecei do maior para o menor. No primeiro caso, eu comecei de onde? Do menor para o maior, certo? Então, nós vamos continuar a nossa aula, certo? Vamos aqui? Então, a ordem dos números naturais é essa. Então, os números são símbolos utilizados para expressar o quê? A ideia de quantidade, que são eles 1, 2, 3, como a gente está vendo aqui, os números, certo? Continuando. Os números podem ser escritos na ordem crescente e na ordem decrescente, como eu já mostrei para vocês ali no quadro. Ordem crescente começa de quê? De 1 e vai até o 9, nesse caso. Ordem crescente. Vamos ver aqui nas árvores, por exemplo. A gente tem uma árvore menorzinha, aí vai tendo uma maiorzinha, outra e outra. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4. Eu comecei pela maior? Não, eu comecei pela menor. E terminei na maior. Então, nesse caso aqui, ordem crescente. É o que acontece com os números. Vamos ver um outro exemplo aí? Agora, vamos aqui aos carros. Veja só. Quantos carros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. O que foi que aconteceu? Eu comecei pelo menor? Não, eu comecei pelo maior. Então, nesse caso aqui, eu tenho ordem decrescente. Por quê? Porque comecei do maior para o menor, certo? E aí, a gente tem dois símbolos aí que simbolizam maior que e menor que. Veja que eu tenho um doce, dois doces, e eu tenho um símbolo. Eu tenho aqui uma fatia de pizza e uma outra fatia de pizza, uma maior e outra menor. E aqui eu tenho esse símbolo que é um V deitado, certo? Quem foi que já viu um V deitado? Nunca viram, né? Mas agora vocês estão vendo. Então, esse aqui, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho que esse doce aqui, ele é menor do que este doce, esse segundo doce. Eu tenho a primeira fatia de pizza aqui, que significa o quê? Que ela é maior do que a segunda. Então, para esse símbolo aqui, a gente usa uma leitura que é menor que e maior que, certo? Então, para a gente entender quando ele é menor que e maior que, a gente basta fazer o seguinte, vou dar essa dica para vocês, certo? Vamos lá? Nessa dica, a gente tem o seguinte, olha, preste atenção, ó. Não tem um V deitado aqui, olha, olha o V, ó. Aí eu deitei ele, certo? Então, aqui eu tenho um outro V, ao contrário. O que é que acontece, gente? Quando eu corto aqui, eu formo o quê? Um 4. E quando eu corto aqui, eu formo um 7. Certo? Se eu formei
formei aqui com esse primeiro aqui, olha, um 4, então esse aqui é o quê? Maior que. Maior que. Ou melhor, menor que. Desculpa aí, gente. Menor que. E aqui, quando eu corto, eu formo um 7. Se eu formo um 7, ele é maior que. Certo? Então, quando você corta ele, coloca um virado para um lado e o outro virado para o outro. Quando você cortar, se você, quando cortar, formar um 4, menor que. Formou um 7, maior que. Certo? Vamos continuar? A comparação entre os números é feita utilizando os seguintes símbolos. Maior que, cortando, formando 7. E menor que, cortando, formando um 4. 8 e 5. 8 e 5. Cortando aqui, eu tenho o quê? 7. Então, dizemos que 8 é maior que 5. 2 cortando aqui e 1. 2 é o quê? Menor ou maior que 1? 2 é maior que 1. Então, a gente fala que 2 é maior que 1. Certo? Então, gente, a nossa atividade lá na plataforma, ok?